Sejam bem-vindos ao Refloresta Cast, podcast com dicas e insights para empreendedores da restauração ecológica. Eu sou o engenheiro Léo Furtado e no tema de hoje nós vamos falar: se eu tenho um viveiro, eu posso ganhar dinheiro com reflorestamento? E antes de começar, se você ainda não segue o nosso canal, vou pedir para você chegar ao aço e meter o dedo e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu queria começar falando para vocês sobre a diferença de um viveiro de plantas ornamental e um viveiro de produção de mudas nativas. Tem muitas pessoas que confundem isso, acham que viveiro é para qualquer tipo de planta. E existem viveiros que trabalham só com plantas ornamentais. O que são plantas ornamentais, Leonardo? Plantas ornamentais são plantas, flores e outras plantas utilizadas para paisagismo de residências, de prédios, de empresas, chácaras, etc. Então, essas plantas ornamentais, elas são utilizadas para essa finalidade. Esses viveiros são de produção desse tipo de plantas. E o viveiro de produção de mudas nativas, ele é um viveiro específico para produzir mudas nativas para fazer a recuperação de áreas degradadas. Há ainda viveiros de produção de pinos, de eucalipto, de mogno africano, que são viveiros utilizados aí para produção de mudas exóticas para fins comerciais, certo? Para formar florestas, para depois colher madeira. Por exemplo, como eu falei, pinos, eucalipto, mogno africano e outras madeiras aí que também são utilizadas para fins comerciais, certo? Então aqui a gente não está falando, pessoal, de viveiro de criação de pássaros ou outro tipo de animais. Nós estamos falando sobre viveiros de produção de mudas nativas e eu diferenciei esses viveiros, esse viveiro de viveiro ornamental e viveiro de produção de mudas para povoamento, que seria para plantio comercial, certo? Pessoal, tendo em vista que eu expliquei isso para vocês, eu queria falar para vocês agora que esse tema, se eu tenho um viveiro, eu posso ganhar dinheiro com reflorestamento. Esse nicho de reflorestamento é uma grande oportunidade para você empreender, porque você não vai depender de salário, você vai fazer o seu próprio salário. Então, quem já tem um viveiro ou de planta ornamental, ou de mudas nativas, já tem um negócio, já sabe como é que funcionam as regras do jogo. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quem já tem um viveiro, independentemente de ser mudas nativas ou mudas ornamentais, já sabe como que funciona a questão de tributação no governo, essa questão dos impostos, sabe que tem que ter um contador para poder fazer a contabilidade da sua empresa, conhece outros custos que a empresa também tem. Então, ou seja, já é um empreendedor, já é uma pessoa que já tem um negócio, já sabe como é que funciona essa questão de empreender, certo? Então, assim, se você vai produzir as mudas e você vai vender elas para os seus clientes, você também pode ganhar dinheiro com o plantio. Então, ou seja, se o teu viveiro é de produção de mudas nativas, além de comercializar essas mudas para os seus projetos de reflorestamento, você também pode ganhar dinheiro com o plantio. E você também pode ganhar dinheiro com as empresas parceiras que compram essas mudas. Ou seja, tem construtora e loteadora, muitas vezes, que eles não contratam o plantio. Eles compram as mudas e eles colocam uma equipe própria deles para fazer o plantio. Então, você pode ganhar dinheiro também vendendo só as mudas,
Você não fica restrito somente ao plantio, certo? E você também pode vender essas mudas para outros terceiros. Por exemplo, consultores ambientais podem comprar suas mudas. Existem alguns consultores ambientais no mercado que eles fazem plantios de reflorestamento. Então, esses consultores, eles precisam de um viveiro para comprar essas mudas para poder fazer o plantio para os seus clientes. Além dos consultores ambientais, que eu estou querendo dizer os engenheiros agrônomos, os biólogos, os engenheiros florestais, engenheiros ambientais e outros profissionais com formação na área ambiental, eles podem precisar dessas plantas, certo? Para poder atender os clientes, as demandas dos clientes deles. Outro cliente em potencial são os produtores rurais. Normalmente, os produtores rurais, eles costumam comprar as mudas e utilizar a mão de obra do próprio pessoal já da fazenda para fazer o plantio. Outros clientes são construtoras e loteadoras e outras pessoas podem surgir aí com interesse em adquirir essas mudas. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando eu comecei, pessoal, eu comecei trabalhando com consultoria ambiental, fazendo licenciamento ambiental e projetos ligados a essa área ambiental. Eu atendia muito loteadora, construtora, indústria. Eu não comecei com um viveiro. Existe a possibilidade de você iniciar com essa parte com esse trabalho de restauração ecológica sem ter um viveiro. Se você tiver um dinheiro, você pode potencializar os seus ganhos, porque você não vai comprar essas mudas de um viveiro para depois repassar para o seu cliente. Ou seja, você mesmo vai fornecer as mudas se você tiver o seu viveiro. Então, quando eu comecei lá atrás, eu não tinha viveiro. Eu comecei a oferecer esses serviços para os meus clientes, eu adquiria as mudas dos viveiros da região e repassava para os meus clientes. Né? Oferecia daí o serviço de plantio, né? Os insumos e tudo mais necessário para que seja feito esse plantio. Então, quando eu iniciei, eu não tinha viveiro. Entretanto, o viveiro, se você tiver um viveiro de produção de mudas, como eu disse, é importante para você potencializar os seus ganhos. Muito importante, muito interessante, na verdade. Eu vou corrigir o que eu falei. Muito interessante isso. Mas, contudo, entretanto, todavia, você não precisa de um viveiro de produção de mudas nativas para iniciar com restauração ecológica. Pessoal, tem que ficar bem claro isso. Aí você vai perguntar, talvez você não tenha entendido bem, então, Léo, mas será mesmo que só os donos de viveiro que poderiam começar com restauração ecológica? Você está falando que quem não é dono de viveiro também pode começar? Cara, pode começar. Você pode começar com restauração ecológica sem ter um viveiro, sem medo. Pode começar, você pode adquirir essas plantas de viveiros da sua região e utilizar essas mudas aí para repassar para os seus clientes e realizar o plantio dessas áreas. Uma forma errada de fazer isso seria um profissional que não tem formação acadêmica ou técnica na área ambiental e querer trabalhar com restauração ecológica. Porque você não ter uma formação acadêmica ou técnica não te impede de trabalhar, desde que você tenha um responsável técnico para responder pelos seus plantios, para responder pelo trabalho que a sua empresa vai fazer. Porque, pessoal, é importantíssimo ter um responsável técnico, porque para você evitar problemas, eu vou citar alguns. Falhas de execução de plantio. Imagina uma pessoa leiga fazendo plantio. Vai ter falha. Vai ser um serviço ruim ou ainda mal feito. Então, o cliente vai pagar o pato porque o serviço saiu parecido com o serviço do tal de pé de porco. Entende o que eu digo? Por isso que é importante ter um responsável técnico, ou você ter uma formação acadêmica, técnica na área ambiental, para você conduzir esses trabalhos, que você tenha essas atribuições junto ao seu conselho de classe, para você responder por isso, ou
se você não tem uma formação acadêmica e técnica na área ambiental, você pode contratar um profissional habilitado para atender a sua empresa, o seu viveiro. Isso não tem problema nenhum, porque esse profissional vai ficar responsável por conduzir o plantio e o plantio vai sair da forma correta, né? Não vai ser um serviço igual do tal do pé de porco que eu falo para vocês, certo? Aqui na cidade onde eu atuo hoje, em Maringá, existe a necessidade de apresentar uma ART para o plantio. O que é uma ART, Leonardo? Uma ART é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, o responsável técnico pelo plantio, ele vai emitir essa ART e ele vai apresentar para o órgão público para que esse plantio possa ser conduzido por esse profissional habilitado, certo? Eu queria citar para vocês que tem os tal do pé de porco que eu falo para vocês, que são pessoas que têm empresa, que têm negócio, eles não têm um responsável técnico contratado pela empresa dele, e aí isso acontece com muita frequência aqui na minha empresa. Essas pessoas me ligam e falam assim: ô Leonardo, me vende uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Eu falo: o quê? Não estou entendendo. Eu preciso de um engenheiro para assinar um plantio para mim, eu preciso de uma tal de ART para apresentar para o órgão ambiental. E aí ô meu amigo, eu não sou engenheiro canetinha, eu não estudei para ficar fazendo ART, para vender ART. Eu só assino o serviço que eu faço, que a minha empresa faz. Aqui nós não assinamos serviços para terceiros, porque não sou eu que vou executar e muito menos vou acompanhar o serviço que você faz, porque eu tenho um método de plantio e eu sigo esse método de plantio e você não faz como eu faço. Por isso eu não assino para terceiros. Existem muitas pessoas aí no mercado que trabalham oferecendo esse tipo de serviço, que é o plantio, e ficam depois querendo comprar RT de profissional, e tem alguns aí que acabam vendendo, que não seria uma forma correta de se fazer para trabalhar, certo? É uma forma extremamente errada, porque você vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica, vai entregar para essa pessoa, onde ela vai entregar para o órgão público, e você não vai acompanhar o plantio. E depois, meu amigo, eu tenho uma notícia para te dar. Se der algum problema, quem é que vai atrás de você depois é o órgão público, né? Você pode ter problema até com o Ministério Público. Tem que tomar cuidado, tem que ser um profissional que tenha consciência disso que eu estou falando. Pessoal, e antes de dizer como você pode ter o resultado, eu vou pedir para você clicar, curtir esse vídeo e ajudar também outros empreendedores ou aspirantes à restauração ecológica para poder alavancar os seus ganhos e faturar até R$30 mil por mês com restauração ecológica. Então, vou pedir para você se inscrever, fazer parte desse grande movimento com a gente. Então, vamos lá. Eu vou dizer para vocês como que você vai fazer da forma correta. Eu te disse agora há pouco o que você não deve fazer. Então, como que você pode fazer da forma correta? Você pode ou não ter um viveiro para começar a trabalhar com restauração ecológica. Se você tiver o viveiro, isso vai ser muito bom, porque isso vai potencializar os seus ganhos. Ou seja, você vai ganhar na venda da muda e você também vai ganhar dinheiro oferecendo os serviços de plantio e o monitoramento, que seriam os tratos culturais da área pós-plantio, certo? Então, seria uma forma de você melhorar os seus ganhos financeiros aí da sua empresa, do seu negócio. Agora, você também pode começar sem ter o viveiro. Você pode comprar de viveiros e você pode
repassar essas mudas para o seu cliente e também oferecer os seus trabalhos de plantio e os tratos culturais e o monitoramento dessas áreas. Não tem problema nenhum. Só existe um detalhe que eu disse, que se você não tiver formação técnica na área, aí eu oriento que você contrate um profissional para ser responsável técnico pela sua empresa e para poder acompanhar os seus plantios para que você faça do jeito certo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não tem formação técnica na área, contrate um profissional habilitado para ser o seu responsável técnico. Dessa forma, você vai começar com o pé direito e você vai evitar dores de cabeça. Eu já dei o exemplo para vocês de pessoas que não têm formação técnica na área e que ficam me ligando, já me ligaram, não ligam mais porque eu não abro exceções, de assinar um plantio que não foi a minha empresa que fez. E eu já disse que eu não assino o trabalho que eu não faço. Porque eu não quero ter dores de cabeça, porque normalmente esses profissionais aí, essas pessoas, né, não são nem profissionais habilitados, fazem de qualquer jeito e depois você pode ter muita dor de cabeça. Imagina só, o seu cliente está colocando um monte de dinheiro para você fazer um plantio, para você cuidar de uma área para o seu cliente, e o plantio sai da forma errada, você não consegue entregar resultado, e aí você ainda tem que responder por isso depois. É complicado. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, alguns passos para você iniciar na restauração ecológica. Você não precisa do viveiro para começar. Dá para começar sem o viveiro tranquilamente. Quando eu comecei, eu também comecei sem viveiro. Eu comprava as mudas de viveiros da região e fornecia para os meus clientes. O segundo passo é, se você não tem formação técnica na área, então contrate um profissional habilitado para que ele possa acompanhar os seus plantios, certo? E o terceiro passo seria para você buscar conhecimento e ter um método para executar o seu trabalho. Por que eu disse que eu buscar conhecimento e ter um método? Porque plantar mudas nativas não é simplesmente você abrir um buraco, rasgar o saquinho da muda e enterrar lá e está tudo certo. Existem métodos para se fazer plantio. Nós aqui do Viveiro, nós fazemos a análise de solo das áreas dos nossos clientes, depois nós coletamos o solo, levamos para o laboratório, sai a análise laboratorial com o resultado disso, o nosso agrônomo faz um receituário agronômico e só depois nós entramos com o plantio. E ainda existem alguns produtos que nós utilizamos, que eu costumo brincar e chamar de ingredientes secretos, que é a cereja do nosso bolo, que é onde realmente nós vamos ter o resultado. Então, fazer a análise de solo é um dos passos necessários para você obter resultado. Então, eu tenho um método específico que eu uso aqui na minha empresa, utilizando a análise de solo. Além da análise de solo, existem outras etapas dentro disso, do plantio, com produtos que a gente também utiliza para conseguir entregar o resultado para os clientes. Como eu disse, não é só jogar uma muda dentro do buraco e achar que está tudo certo. Por exemplo, um produto que nós utilizamos é o hidrogel. Quem não conhece o hidrogel, eu vou explicar o que é hidrogel. O hidrogel é um polímero que, quando você adiciona ele na água, ele fica numa consistência gelatinosa e você vai utilizar ele no plantio da muda. Para que serve o hidrogel? Para manter a umidade no torrão da muda, para que a muda possa passar por períodos de estiagem e não morra por falta d'água. Então, essa é a importância do hidrogel. É um dos produtos que eu utilizo. Vou citar outro produto que eu utilizo no método, e eu já falei aqui em algumas outras lives, que é o Bacillus aryabhatae, que é uma bactéria que foi encontrada no cacto mandacaru, no Nordeste brasileiro, onde a Embrapa desenvolveu um estudo com uma empresa brasileira e lançaram esse produto,
que faz com que a planta passe por períodos de déficit hídrico e ela ganha uma resistência, ela não morre, porque ela vai ter uma maior retenção de água. Além disso, esse produto também evita com que a planta passe por estresse pós-plantio. Então, às vezes, existem algumas espécies que elas sentem um pouco mais que outras. Quando você planta, às vezes, murcha um pouco a folha, tem algumas mudas que secam o ponteiro. Então, esse produto que a gente utiliza, a base dessa bactéria, evita com que a muda passe pelo estresse pós-plantio e também ajuda na questão da retenção de água na planta para que ela possa passar por estresse hídrico. Ou seja, nos períodos de estiagem, a planta ela vai conseguir passar por esse estresse e não vai morrer. Então, você vai diminuir a perda. A gente utiliza uns 10 produtos diferentes dentro da bomba pulverizadora para aplicar no berço da planta na hora do plantio. Então, esse terceiro item que eu estou falando para vocês, que é buscar o conhecimento e ter um método para executar o seu trabalho, é muito importante, porque com o conhecimento e você tendo um método eficaz de plantio, é onde você vai, de fato, mostrar para o seu cliente que você tem autoridade, que você sabe o que você está fazendo e, de fato, você vai entregar resultado para o seu cliente. Porque o que importa? Depois de 3, 4 anos que você ficou monitorando uma área, fazendo os tratos culturais, fazendo roçada, coroamento, adubação de superfície e utilizando esses produtos, depois de 3, 4 anos, o teu cliente ele quer resultado, ele quer que essa área ela esteja, que já tenha virado ali vamos dizer, uma mini floresta e que você consiga entregar essa área, né? Se for um plantio compensatório ou se for um plantio dentro da propriedade rural do seu cliente, de toda forma, depois de 3 ou 4 anos de monitoramento diário, o seu cliente ele não vai querer continuar fazendo os tratos culturais, porque isso custa dinheiro, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, porque dependendo do tamanho das mudas que você plantar nessa área do seu cliente, se forem mudas muito pequenas, mudas de tubete, você vai enfrentar sérios problemas com formiga cortadeira e você vai ter que ter tratos culturais com menor intervalo de tempo. Já quando você faz um plantio de mudas nativas, mudas de balainho, mudas maiores, mudas de 1 metro para cima, você pode ter um intervalo maior de manutenção nessa área, ou seja, você pode fazer uma manutenção na área a cada 90 dias e isso vai fazer com que reduza o investimento do seu cliente nessa área, porque você não vai trabalhar de graça. Todos os tratos culturais que você vai fazer custam dinheiro e você vai ter que receber pelo seu trabalho. Uma coisa importante, eu disse que você não precisa ter o viveiro para começar, mas existem algumas coisas que são importantes você analisar antes de comprar mudas de viveiros de terceiros. Eu vou citar uma delas. É importante que o viveiro, onde você vai comprar as mudas, que ele tenha o RENASEM, que é o Registro Nacional de Mudas e Sementes, que é uma espécie de licença do Ministério da Agricultura, aonde esse viveiro ele é certificado pelo Ministério da Agricultura com essa licença, que é o RENASEM, para produzir e comercializar as mudas. Então, isso é um diferencial importante. Então, você tem que buscar viveiros que tenham o RENASEM para comprar essas mudas. Porque, em tese, você vai estar comprando produtos, mudas, no caso, né, nativas, com bom estado fitossanitário, mudas saudáveis, livres de pragas, porque existe uma fiscalização por trás do Ministério da Agricultura
para assegurar isso, entende? Então tem que tomar bastante cuidado. Então, repetindo, quando você for comprar mudas de qualquer viveiro, você tem que perguntar se o dono do viveiro tem um Renazem, que é uma espécie de licença do Ministério da Agricultura para produção e comercialização das mudas. Se o viveirista falar, tem o Renazem, você poderia enviar uma cópia para mim? Se ele tiver, ele vai ter esse documento salvo e ele vai encaminhar esse documento para você no WhatsApp, no teu e-mail, da forma que você achar melhor. Porque eu tenho viveiro e eu tenho esse Renazem. Então, alguns clientes me pedem e eu encaminho uma cópia do documento sem problema algum, que é um documento importante para você comprovar que você está regularizado perante o órgão público, que é o Ministério da Agricultura, que fiscaliza e cuida dessa parte. Voltando a falar da formação técnica na área ou contratar um profissional habilitado, o ideal é que esse profissional habilitado, caso você contrate ele para ser o responsável técnico pelos seus plantios, é que ele tenha formação técnica na área e, de preferência, que ele tenha experiência, porque não adianta nada você contratar um profissional habilitado, mas que ele não tem experiência na área para poder conduzir os seus plantios. Talvez ele não consiga te entregar o resultado que você espera. Então, é muito importante isso. Por exemplo, o nosso agrônomo, ele está concluindo o doutorado dele, e ele tem, a especialidade dele é na parte de nutrição de solo e de plantas. Então, ele é um profissional extremamente capacitado e ele tem uma especialidade e experiência com isso. E isso faz com que nós tenhamos resultados e o nosso cliente vai ter esse resultado lá no final do monitoramento, né, pós-plantio das áreas. Pessoal, então é isso, são as dicas que eu dou, né, esses pequenos passos para que você possa começar imediatamente e para aproveitar essa oportunidade. Então eu vou pedir para você aí que acompanha a gente, para você comentar e compartilhar esse vídeo aí com aquele seu amigo profissional da área ambiental que tanto ama restauração ecológica. Eu queria dizer para vocês que todas as terças e quintas nós temos lives a partir das 20 horas. Então, se você gosta de assistir às nossas lives, gosta de receber esse conteúdo que nós estamos passando aí nas lives, então todas as terças e quinta, a partir das 20 horas, são os nossos encontros com as lives. Então eu mando um abraço para todos vocês aí que me assistiram, e nós nos vemos no próximo Refloresta Cast. Grande abraço, até mais!